Muito bem, estamos chegando aqui na TV Amaral, olha, com a nossa programação Fight BR. A Fight BR, ela vem trazendo novidade para vocês, e hoje nós vamos falar sobre capelão civil. Um estudo baseado em capelania, né? O que é capelania? Nós observamos que a palavra capelania é derivada do latim, que significa capelãos, né? O cabo. Dentro do contexto moderno, esse termo usualmente refere-se ao ministro religioso que serve nas Forças Armadas visando a orientação espiritual dos homens. Bom, nós vemos que a palavra capelania, ela é derivada, né, do latim, que significa cabo. Então, normalmente, a capelania, o capelão, ele é nada mais, nada menos do que um cabo ou um soldado, né? Mas a serviço de Deus, a serviço da comunidade, a serviço das pessoas que estão necessitadas. Nós vemos aqui que dentro do contexto moderno, esse termo usualmente refere-se a um ministro religioso, né, que servia nas Forças Armadas, que normalmente alguns ministros religiosos, eles estão dentro das Forças Armadas, servindo ali dentro das Forças Armadas, com o intuito de ajudar as pessoas que precisam de forças espiritual, né? Espiritual. Então, o líder capelão na Forças Armadas, ele serve para auxiliar, ajudar e fortalecer aquelas pessoas espiritualmente. Em muitos lugares, ele é um oficial entre as tropas a qual serve e é o responsável pela vida religiosa dos homens, né? E também atua como conselheiro religioso, ou seja, o capelão, ele atua dentro das Forças Armadas e ele é responsável pela vida religiosa daquelas pessoas que estão chegando, ou seja, daquelas pessoas que estão querendo uma transformação de vida, uma vida diferente. O capelão, ele tem o trabalho de exercer aquela função dentro desse contexto, certo? Ajudando a vida religiosa daqueles homens. E também aconselhando. Parece que o termo deste capelão, ele foi aplicado pela primeira vez ao padre que tomava conta de uma capela, né, de São Martins de Tours. Nós sabemos que todos os hospitais, se você perceber, se você observar, a maioria dos hospitais, ele tem uma capela. Aquela capela são capela religiosa, capela católica, que tem padres e freiras que trabalham na comunidade, trabalham ali dentro daqueles hospitais, já fazendo. Então, esse ofício, ele já existia também até no meio dos padres que faziam esse ofício do capelão, certo? Dentro das capelas. A partir daí, né, se desenvolveram vários tipos de capelões. Aí foi se dando origem, o crescimento, né? Aí surgiu vários ofícios, que não só o ofício de uma capela dentro do hospital, mas surgiram vários ofícios dentro de outros setores. O ofício de capelão expandiu-se e alguns capelões passaram a exercer o poder eclesiástico, certo? Antes da contemporânea. Este ofício inclui homens nomeados para servir e conduzir a nobreza de outros clérigos e de hierarquia eclesiástica. Finalmente, os capelões passaram a ser nomeados para servir em quartéis, hospitais, prisões, instituições de educações. Preste bem atenção. O capelão, já no século que nós estamos, né? Esse século avançado, ele já teve um leque muito grande, ele cresceu muito, ele desenvolveu. Hoje, não só em hospitais, não só em instituições de educação, que seria escola, o capelão está atuando em várias áreas, tanto nas prisões, né, nos cárceres, como nas escolas, como nos hospitais e também nos postos de saúde, né, aonde existir povos, aonde existir uma comunidade, o capelão ele tem que estar infiltrado. Por quê? Porque o intuito do capelão é auxiliar, é ajudar pessoas
que estão precisando de forças espirituais. Então, o capelão ele exerce o poder eclesiástico antes da contemporânea. Esse ofício foi nomeado para servir e conduzir a nobreza, né, da hierarquia que nós lemos, e servir nos quartéis, hospitais, prisões, educação. A capelania militar é um antigo ofício, quer dizer que já é antigo. E o título capelão hospitalar também é antigo. E o capelão faz parte do pessoal assalariado do hospital. Quer dizer, há algumas pessoas que usam esse título de capelão e trabalham e recebem um salário dentro do hospital. Ou seja, ele exerce uma função dentro do hospital como capelão, mas porém eles recebem por aquilo, tá certo? Os capelões de instituições de ensino usualmente são ministros evangélicos, rabinos, padres, pastores. Esses são os capelões que tomam conta de um campo universitário ou de uma fundação religiosa denominacional, localizado perto de atualmente nos operários da França, serve de exemplo deste contexto, e eles ministram enquanto trabalhavam, assegurando algumas posições de respeito na indústria. Qual é o objetivo do capelão evangélico? Nós estamos falando do capelão evangélico, aqui nós já estamos falando de capelão, não padre, mas sim um capelão evangélico. Qual é o objetivo de ser um capelão? O objetivo é evangelizar com renovador missionário, ou seja, o objetivo é evangelização, né? Tanto na área no mundo da saúde, como no mundo social, como no mundo das instituições. Esse é o objetivo do capelão, né? Esse é o objetivo do capelão evangélico. Quer dizer, se o hospital pagar, se a assistência social, ou seja, uma instituição pagar para você trabalhar, você seja salvo por isso. Mas se porém não pagar, todavia um capelão, o objetivo dele é evangelizar, ganhar almas e evangelizar, trazendo um renovo ou uma diferença na área espiritual. Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar na ajuda dos enfermos, dos desabrigados, participar ativamente da construção de uma sociedade justa, certo? De uma sociedade solidária, a serviço da vida, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, sem ele se preocupar em se a pessoa ela é católica, ou se a pessoa é budista, ou se ela o credo religioso da pessoa, ele não vai se preocupar. Ele vai se preocupar em levar Jesus para a pessoa. Ele vai levar para uma sociedade justa, solidária e de serviço, tá certo? Então, o objetivo do capelão é evangelizar. Vamos lá? Agora nós vamos entrar numa área que fala sobre a capelania hospitalar. Qual é o papel do capelão pastoral da saúde? Bom, observação, nós referimos a doente. Quando falamos em pastoral da saúde, nós estamos referindo a pessoas que estão doentes, pessoas enfermas, né? O paciente, tanto como gênero masculino, como homens, feminino, mulher, certo? Ambas as partes, nós estamos falando de uma pessoa só. Uma das maiores necessidades do ser humano é ser amado. Olha só, então, na área da saúde, para entrar no hospital, nós temos que entender que uma das maiores necessidades do ser humano o ser humano, ele ser amado e compreendido. O que muitas das vezes o capelão, ele tem que ter em mente que não só ele está com a razão, porque tem pessoas que chegam no local, ou chegam no hospital, ou chegam num ambiente que vai trabalhar, ele quer trazer a paz para aquele lugar, ele quer trazer o amor, ele quer trazer a esperança. Como ele vai trazer a esperança se ele não compreende o ser humano, se ele não compreende quem está do outro lado, se ele não ama aquela pessoa? Então, é necessário, para ser um capelão, você precisa ter amor. Se você não tiver amor, é uma característica fundamental na vida do capelão, da pessoa que quer exercer essa função. Ter o amor.
certo? A necessidade do ser humano é ser amado. Então, se você não sabe amar, não vai fazer capelania, não seja um capelão. E também compreender as pessoas. Tem muita gente pessoas que ela é arrogante, orgulhosa, soberba. Isso aí traz um choque entre você e a outra pessoa. Por quê? Porque você não compreende ela, né? Então é muito difícil. Então o capelão ele tem que amar as pessoas e compreendê-las. Os representantes dos hospitais ressaltam a importância da contribuição da capelania nos hospitais e na cura terapêutica. Quer dizer que esse espaço do capelão exercer essa função tem. Os hospitais, eles gostam da contribuição. Quer dizer que, então, nós temos portas abertas. O capelão tem portas abertas nos hospitais, tanto que a lei, a Constituição do Brasil, a Constituição da República, nós temos uma lei sobre a liberdade religiosa, sobre a liberdade de entrar em hospitais. Isso aí, a lei eclesiástica, ou a lei, ela já abre esse leque para nós. Por quê? Porque o trabalho do capelão é trazer benefício na cura terapêutica ou na cura interna do doente. Por quê? Porque o doente, muitas das vezes, ele está lá no hospital, ele tem a cura dos médicos, ele tem a ajuda dos médicos para uma enfermidade, para uma operação, para uma cirurgia, enfim. Mas, porém, espiritualmente, eles precisam de uma pessoa que o conduza, que o trabalhe dentro do seu coração. Que tem muitas feridas que só é curada com amor, com compreensão. Então, a área do capelão é essa: levar as pessoas que estão precisando desse trabalho. Tá certo? Então, é isso aí. Muitas das vezes, o que leva a pessoa também ao hospital, não generando todas as enfermidades psicológicas que surgem no ser humano, leva a pessoa ao hospital, não generando todas, mas a maioria dos infartos, ataques, algumas coisas assim, depressões, são causadas por sistema nervoso, ou seja, pessoas que receberam alguma ofensa, pessoas que não foram compreendidas, pessoas que foram rejeitadas. Quantas pessoas que estão na rua, muitas vezes por orgulho, né? Pessoas que estão no mundo, muitas das vezes porque eles não quiseram ouvir os pais, ouvir a mãe, ouvir a esposa, ouvir o filho, eles não quiseram. O orgulho, a soberba levaram eles para embora de casa, né? E a falta de perdão. O capelão, ele vai entender aquela pessoa e vai trazer aquela pessoa a realidade dos fatos. O que fez você chegar a essa situação de depressão? O que fez você chegar a essa situação de angústia, de aflição? Aí o capelão, ele tem que tentar entender o porquê o ser humano chegou àquela situação. E trazer a luz da Bíblia, ou a luz da palavra, uma forma de cura interna na vida daquela pessoa. Isso se torna-se uma terapia, ou um sistema de você trabalhar internamente na pessoa. Tá certo? Porque o ódio, mostrar para a pessoa que o ódio, a falta de perdão, a falta de compreensão, ela traz amargura, traz aflição e leva a pessoa para a cama, e leva a pessoa também para o hospital. Tudo isso leva. O que leva a pessoa a um suicídio? É o desespero, é a aflição, é as dívidas. E o capelão, nessa área, ele vai tentar amenizar todos esses problemas que estão dentro da pessoa. Porque muitas vezes você não está enxergando. Você não está enxergando, nós não enxergamos. Mas quando nós conversamos e fazemos aquela pessoa também entender, ela vai começar a tirar tudo aquilo mal que está dentro dela, tá certo? No meio da razão que você vai trabalhar em cima disso, tá certo? Então vamos lá. Então na área da saúde tem uma porta muito grande aberta para os capelões que querem trabalhar fazendo
esse trabalho. Então, os capelões, pastores, missionários, evangelistas, padres, teólogos, né, deve ter diante dos olhos que o direito e o dever de exercer o apostolado é comum a todos os membros do corpo de Cristo. Isto é comum, isso é um trabalho. Seja pastores ou membro, e que na edificação da igreja, os capelões da saúde têm suas funções próprias, tá certo? E essas funções deverão ser desenvolvidas em união com todas as equipes eclesiásticas nos hospitais. É bom formar, quando nós estamos falando de área hospitalar, é bom formar também, porque tem pessoas que eu não me junto com o doutor, eu não me junto com a secretária ou a recepcionista. Se você não se envolver dentro do hospital, se você não se envolver com todo mundo do hospital, porque tudo é um conjunto, Você já viu aquele ditado, o braço não pode falar para a perna que não precisa da perna, ou a cabeça não precisa falar para a cabeça que não precisa da cabeça. Então todos nós precisamos um do outro. Então se nós precisamos um do outro, então nós temos que fazer aquela aliança. Para que aquela aliança? Para que nós possamos ali trabalhar em conjunto e ter aquele espaço ali dentro também para que nós possamos trabalhar. Correto? Então, assim, fala-se de capelania hospitalar, falar de capelania hospitalar é falar de Jesus Cristo e da sua igreja, na qual ele continua a sua obra de cura, salvação integral, curando fisicamente o enfermo. Jesus desenvolveu também a vida social, restaurando as relações com os demais e a comunhão com Deus. Portanto, os capelões se colocam à disposição da comunidade e são indicados pelos seus pastores a serviço dos enfermos, que em domicílio, saúde comunitária, quer nos hospitais, ou ainda atuando junto a movimentos na dimensões político e institucional. Tá certo? Aí, já partiu até para a área da política. Então, nós vemos até que na área da política também existe capelões dentro da área da política. Por que na área da política? Porque na área da política também eles conseguem também fazer o seu trabalho de evangelismo, trazer também dentro do local também muito burocrático, de um local que a mente da pessoa está bastante perturbada, conturbada, né? E existe também a área do pastor trabalhar dentro desta área, o capelão trabalhar dentro dessa área, para ajudar aquelas pessoas que estão ali passando por essas situações. Eu conheci um gerente que ele falou para mim assim, que ele não dormia à noite, ele chorava a noite toda, ele ficava acordado a noite toda, quer dizer que ele trabalhava tranquilo, rindo, brincando, mas à noite ele não conseguia dormir, porque algo oprimia ele, Então, o capelão está ali para ajudar essas pessoas que não estão suportando mais as opressões, que muitas vezes as pessoas riem, brincam, mas muitas vezes existe esse trabalho de cura, existe esse trabalho de libertação interna dentro da vida da pessoa, tá certo? Então, o dever do capelão é esse, na área hospitalar, tá certo? Então, na área da saúde, você tem um espaço muito grande, tem que exercer com responsabilidade, tem que ter amor. Agora, nós vamos falar também agora sobre... Eu estou dando só uma pincelada aqui, mas dá para você entender sobre a área da saúde. Agora, eu não vou falar sobre a área também carcerária, né? Nós vamos aqui partir aqui para uma área que é a área do capelão na área da prisional, que é na área da prisão, né? Porque qual é a função do capelão na área prisional? O capelão prisional, como que ele vai exercer a sua função dentro da prisão? Presta bem, a importância de Deus, do Evangelho de Cristo, nos presídios e na penitenciária. Mateus 25, 36 diz assim, estive preso e foste ver-me. Então, isso é a Bíblia falando, né? Mateus 25, 36, né? Se você olhar na Bíblia, você vai ver lá que está dizendo, estive preso e foste ver. Então, isso aí é uma responsabilidade do ser humano, visitar os presos, né? Visitar quem está enfermo ou visitar quem está preso. Nós vamos lá, então, nós vamos ver aqui a introdução que diz assim, é importante que o homem conheça o Evangelho de Deus e o ame, para sentir a alegria de ser amado. O Evangelho estimula a prática do conhecimento, do estudo, da virtude, e nos faz caminhar por uma estrada estreita, disciplinada, difícil, porque exige combate ao nosso egoísmo, desamor, orgulho, ambição, aspiração imoderada e cobiça.
de todos os valores sociais catalogado pela civilização, o Evangelho de Cristo é um dos mais necessários ao homem como pessoa e a grupos de homens como coletividade. E o primeiro breque dos instintos que afronta dos impulsos individuais, como é o primeiro freio dos freses coletivo. A pessoa sem Cristo se emprudece e se animaliza. Na recuperação do homem, na prisão, não se pode se dispensar o evangelho. Por quê? Caso contrário, a redução fica incompleta ou deixa de existir. Olha só, palavras tiradas dessa apostila sobre a introdução da capelania dentro do presídio. E a importância também. Por quê? Porque nós vemos bem, na recuperação do homem que está preso, não pode dispensar o evangelho dentro. Por quê? Porque o evangelho traz uma terapia também para os prisioneiros. Hoje em dia, nós vemos em países por aí que existe a pena da morte, né? A pena da morte. E no Brasil nós não temos essa pena da morte. Por que nós não temos? Porque no Brasil ainda existe uma esperança do prisioneiro, daquela pessoa que está preso, ela se regenerar. Porque nós já temos dentro dos presídios alguns pastores que pregam o evangelho lá dentro, trazendo esperança para esses prisioneiros, trazendo esperança para essas pessoas que estão dentro dessas prisões. E muitas das vezes não estão lá porque mataram, porque roubaram, ou algumas pessoas foram lá porque fizeram coisas desse mundo, foi impulsionada, e depois delas conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, conhecer Jesus Cristo, cair em si, né? Cair em si, elas vão ver o que elas fizeram lá fora, lá atrás, foi algo de muito errado, algo de muito... que ela não sabe o porquê fazia. Então é importante o capelão levar isso dentro das prisões. É muito difícil confiar em alguém que não crê em Deus. É muito difícil. Já pensou? A pessoa é presa e a pessoa não crê em Deus. É muito difícil acreditar nela, porque se torna um autossuficiente, perigosamente orgulhoso. E a matéria passa a ser a coisa mais importante de sua existência. Seria a ambição, né? Torna-se uma pessoa que pensa e age isoladamente, e que não tem amigos, né? Ele fica isolado e é cercado de hipócritas, né? Pessoas que têm interesses, né? Pessoas interessadas, né? Acabando por naufragar ou desfrontar com os primeiros obstáculos que exige reflexões e amparo espiritual. No fundo, é um infeliz, e se persistir em permanecer assim, a esses prisioneiros, acaba seus dias abraçado à infelicidade e com pouca gente em sua volta. Porque o mundo vai mal, né? Porque o mundo vai mal por falta de humanidade, diálogo, compreensão, renúncia, sinceridade, acima de tudo amor. Aqueles que queixam dos males que assola o mundo precisam sem demora proclamar o que fazem para acabar com a violência, a injustiça, a fome, a covardia, a guerra, etc. Ou será que cada um assume o seu papel? Ou, em vez de ficar procurando defeito nos outros, existe programação. A ciência sem religião é cega. E a religião sem a ciência é paralítica. Então tem que ter junto os dois. Tanto a ciência sem religião é cega, como a religião sem ciência também ela é cega. Tem que ter esse conjunto. Nós vemos que a descrença assumiu um papel predominante no atual momento histórico. Exatamente porque a cada dia a falta de dignidade, de cumprimento do dever, a desonestidade são mais valorizadas no mercado da corrupção e da violência. Nós vemos que a filosofia portuguesa, Antônio Freire, em seu livro de viagem na Europa, ele já declarava, né, isso aí. Então é realidade, é fato. Dentro dos presídios,
quando a pessoa não é evangélica e ela acaba encontrando seus amigos que muitas vezes quer levar ela à perdição, quer levar ela mais à destruição. E quando ele encontra o evangélico, quando ele encontra o capelão lá dentro, ele vai levar o quê? Levar amor, levar paz, levar tranquilidade, levar esperança, levar motivação de vida, levar entusiasmo, né? Para ele mudança de vida. Porque o prisioneiro, muitas das vezes, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser bem claro para ele, falar a realidade. Porque dentro do hospital nós já temos que ter mais paciência, nós temos que ter mais amor, porque ali está pessoas enfermas, pessoas doentes. Mas dentro da cadeia, existem pessoas que nós temos que chegar e falar: olha, rapaz, se você continuar nessa vida, você vai pro buraco. Você tem que falar mais duro com eles, você tem que ser mais seguro naquilo que você está falando. Olha, rapaz, se você não mudar de vida, você vai pro buraco, rapaz. Você vai se aprofundar mais. E isso já te trouxe essa prisão, já te trouxe esses anos de cadeia. Agora você imagina daqui para frente o que vai te levar. Pode te levar até a morte. Né? Porque a tendência de pessoas que vão a roubar, vão fazer isso, é ficar rico, é ter uma vida melhor, saudável, mulheres, grana, fama, mas isso não traz, porque isso leva muitas pessoas a prisões, certo? Então nós vemos que já foram copiados vários sistemas prisional, né? Divertindo em geral, baseado em sistema falido. Já fizeram vários sistemas, procurarem em outros países para trazer um sistema dentro das prisões para ver se melhorava. Porque o pensamento da mãe, do pai ou da sociedade, porque veja bem, hoje, amanhã, depois vai sair um prisioneiro da cadeia. Aquele prisioneiro que vai sair da cadeia, muitas pessoas estão pensando, ou pode sair para o mal ou pode sair para o bem. Vai depender do que ele foi ensinado lá dentro. Vai depender muito do capelão que está lá dentro auxiliando. E da sociedade, da prefeitura, hoje, abrir espaço para os capelões entrar dentro das cadeias e pregar o evangelho. Por quê? E dar estudo, conhecimento também para eles verem que essa sociedade ou essa vida que eles estão vivendo, apesar que hoje em dia as pessoas têm um livre-arbítrio, né? Têm uma livre escolha, mas mostrar, independente da religião, do credo religioso, mostrar uma sociedade mais justa para essas pessoas, porque que ela saia de lá, amanhã ela saia um advogado de lá, que ela saia de lá amanhã, saia um psicólogo, saia de lá da cadeia, que ela saia com uma mente transformadora, uma mente mudadora, porque ela leu, ela teve conhecimento, ela teve respaldo de um capelão que ajudou e que aqui fora ele também vai dar essa continuidade nesse crescimento dessa pessoa. Tá certo? Então, hoje em dia, existe várias, dentro das prisões, existe vários campos, espaços dentro das prisões, já há um grupo de evangélicos fazendo esse trabalho. Como nós entramos dentro dos hospitais? Como você que é capelão, quer se formar em capelania, como você vai entrar dentro dos hospitais, como você vai entrar dentro dos presídios? Como? Primeiro, você vai formar-se um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, e você vai ser o líder daquelas pessoas, e você vai procurar um hospital, vai procurar um presídio, né? E vai ter que ter um CNPJ, uma instituição que você vai marcar sua presença ali e vai deixar a instituição dentro daquela prisão, marcando um dia para estar ali. Todas as vezes que você estiver ali, você vai estar trazendo a mensagem, trazendo a palavra de Deus, e assim você conseguindo esse espaço, você vai estar transmitindo a palavra, o amor de Deus para esses capelões ou para essas vidas, né? Ajudando. Aí a importância do capelão no hospital é ele ser carismático, ser uma pessoa, porque não adianta, se você ser uma pessoa de cara fechada, uma pessoa que não tem amor, que não consegue entrar nos lugares, você fica muito fechado, isolado, você não vai fazer amizade. Porque é bom também fazer amizade com os parentes do preso. Você que não consegue entrar nos hospitais, faz amizade com os parentes,
procura uma pessoa que está presa, faz amizade com os parentes dele e daquela pessoa você vai conseguir entrar dentro do hospital. Se a pessoa estiver enferma, procura os parentes. Aí você vai trazer tanto a cura para aquela pessoa, como também, muitas vezes, aquela pessoa parente também deve estar passando algum problema, você também vai trazer uma cura também para a família também. Isso é bom para o capelão, porque o capelão vai trabalhar em todas as áreas, tanto na área família, como na área também do preso. Ele vai cuidar do preso, vai conhecer a casa do preso, e depois vai fazer o trabalho geral cuidando daquela pessoa. Esse é o trabalho do capelão, tá certo? Agora aquele capelão é um capelão voluntário que vai trabalhar, sendo que nós vemos que ele pode também, o capelão ele pode trabalhar também como um capelão, um capelão que ele é reconhecido, porque hoje em dia no Exército, de vez em quando abre vaga para capelões, para pessoas que querem ser capelão, que quer seguir essa carreira, que quer seguir essa área, eles abrem essa vaga. Aí ele já vai trabalhar, ele vai trabalhar como cabo, vai trabalhar como soldado, mas sendo que não é um capelão evangélico. Tá bem? Nos hospitais também, tem pessoas que trabalham como enfermeira, mas é um capelão. Tem uma pessoa que trabalha no hospital, ele trabalha de faxineiro, mas é um capelão. Tem outra pessoa que trabalha carcerário, é um carcereiro, né? Ele é um carcereiro, mas dentro da prisão, mas ele é um capelão, trabalha lá dentro da cadeia. Agora, se arrumando um trabalho e ganhando, sendo capelão, vai trabalhar da mesma forma, ganhando, mas fazendo também o chamado. Agora, aqueles que querem trabalhar voluntariamente, eles vão ter que fazer um cadastro e conseguir vagas para poder entrar dentro das prisões, para poder fazer esse trabalho. Correto? Com a sua credencial, com o seu certificado. Nós somos a Faculdade FightBR, a Faculdade FightBR ela libera esse certificado e ele libera, nós liberamos também essa credencial para você exercer essa função. Agora nós vamos falar sobre a capelania social. Nós demos uma pincelada aqui na capelania hospitalar, né? O que é capelão, e nós vamos agora também falar sobre a capelania social, porque a capelania social ela está em todos os lugares, né? Ela está em todos os lugares e nós temos que dar um espaço legal para essa capelania social, tá bom? Eu sou seu irmão em Cristo, pastor Claudemir, dos Santos Novais, aqui da cidade de São Paulo, tá certo? Eu não me apresentei. Sou também diretor-geral da Faculdade FightBR, que é a Faculdade Internacional de Teologia, tá certo? Brasileira. Agora nós vamos falar agora sobre a capelania social. A capelania social, no singular, é a sociedade toda a igreja. Então, a capelania social, nós vemos que ela é uma sociedade, é uma solicitude de toda a igreja para com a questão social. O que é questão social? Social se refere em ajudas. Ajuda como? Ajuda em alimento, ajuda em corte de cabelo, ajuda em da visão, né? Um oculista, né? Dentro das igrejas nós sabemos que existem várias pessoas. Hoje a igreja, graças a Deus, a igreja ela ganhou campos, ela tem médico. Hoje em dia a igreja ela tem dentista, né? A igreja ela tem advogados, ela tem pessoas que podem ajudar na comunidade em ação social. Quando se faz um grupo social dentro de uma igreja, logicamente que o pastor ele procura um mantimento para entregar naquele dia para a comunidade, e muitas das vezes ele reúne cabeleireiro, pessoas que estão formando a cabeleireiro para cortar o cabelo de algumas pessoas, roupas, ele vai juntar algumas roupas e vai fazer uma ação social na frente da igreja ou da comunidade, né? Isso aí é um capelão também, ele pode atuar na área social, ajudar as pessoas. Esses dias eu estava numa região aqui da cidade aqui de São Paulo, no Brás, e teve um pastor que estava fazendo esse trabalho. Ele estava distribuindo marmitex. O que o pastor fez? Preste bem atenção. O pastor pegou, todo mundo esperando já para receber o marmitex, mas o pastor não entregou o marmitex. Ele não entregou o marmitex enquanto o pastor não pregou a palavra. Ou seja, enquanto o pastor não falou, não explicou o que era Jesus, o que Jesus veio fazer ao mundo e qual era a diferença da pessoa estando com Jesus
e explicou a cura também interna na vida daquele ser humano. Quando o pastor acabou de falar tudo aquilo, aí sim o pastor distribuiu, porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé também ela é morta. Então que existe a fé e existe a obra. A obra é o quê? A obra é a área social, de você ajudar o próximo, né? Mas não existe se você levar só obra para a pessoa e não levar fé para a pessoa. Então você tem que levar as obras, mas também levar a fé. Agora, o capelão na área social, ele é mais do que um líder. Por quê? Porque ele vai ajudar as pessoas, independente da classe, do credo religioso da pessoa. Ele vai ser um comunicativo, ele vai ser um prestador de serviço para aquela pessoa. Teve uma vez que nós fomos no hospital, e chegamos lá no hospital, estava tendo muita ocorrência, pessoas que chegavam e procuravam uma cadeira de roda e queria sair do carro e não tinha quem ajudava, né? Aí nós fomos lá e ficamos ajudando aquelas pessoas. Você precisa de ajuda? Ah, eu preciso, leva eu aqui no colo, né? Pessoas que não aguentavam sair do carro, precisavam de ajudar para levar do carro para uma cadeira de roda, e nós conseguíamos a cadeira de roda, colocava a pessoa e levava ela dentro lá. Nós estávamos fazendo um serviço de bombeiro, ou serviço de segurança, ou serviço do próprio hospital, sem nós estar trabalhando pelo hospital. Mas nós estávamos fazendo aquele trabalho, isso é um trabalho social. É um trabalho voluntário também, um trabalho social, que você está ajudando pessoas ali para outras pessoas fazer o outro trabalho dela. Cada um tem a sua função e o seu trabalho. Isso é ação social. Ação social é tudo que se envolve ajuda, né? Você pode chegar numa escola e ficar ali prestando uma ação social. Isso é uma ação social. Então, tudo é ação social. Ação social trata-se de uma sensibilidade que deve estar presente em cada igreja e em cada dimensão. Setor pastoral, enfim, deve estar presente nas comunidades eclesiais, né, de base e nos movimentos. E em todas as palavras deve-se preocupação inerente de toda ação evangelizadora. Pastorais, sociais, no plural, são serviços específicos à categoria de pessoas, com situações também específicas da realidade social, constitui ação voltada concretamente para os diferentes grupos ou diferentes facetas da inclusão social. Como, por exemplo, a realidade do campo, a realidade da rua, a realidade do mundo, a realidade do trabalho, a realidade da mobilidade humana e assim por diante. Então, o setor capelania social, por sua vez, integrado na dimensão social transformadora, tem duplo caráter: representar uma referência para toda a ação social da igreja em termos de assessoria, elaboração e subsídio e reflexão teórica. Tá certo? Então, esse é o trabalho, é uma representação de referência de toda a sociedade do termo. Ele vai assessoriar, né? Ele vai fazer um trabalho voluntário. Igual hoje existe o Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo, ele faz um trabalho, alguns são pagos, algumas coisas não são pagas. Isso é o quê? Isso é um trabalho também para a sociedade. Isso, quando traz isso para a comunidade, traz esse trabalho, um juiz, um advogado. Vamos supor, o advogado fica lá o dia todo resolvendo questões, atendendo pessoas, no seu dia a dia. Ah, eu estou com um problema, não sei como eu vou me aposentar, eu queria uma explicação. Aí o advogado, ele vai dar a orientação como aquela pessoa pode se aposentar. Isso é um trabalho social, como ficar o dia todo ali atendendo pessoas de várias áreas. Ah, eu tenho um problema na minha casa, disso, daquilo, enfim, por diante. O trabalho social é esse. É um trabalho de uma assessoria, assessoriando as pessoas. E um espaço de articulação das capelanias social, organismo que desenvolve ações específicas no campo social político, né? Então, tudo isso é um conjunto de organizações. Quer dizer que no mundo nós já temos essas organizações, tanto na política, né, que falamos sobre das áreas que tem essas ações sociais, tem
até o local social que você vai lá procurar uma ajuda. E também nós temos também o Poupa Tempo também, né? Que é isso aí, o Brasil, o mundo já vive já nessa ação social. Mas a igreja em si, ela tem que abrir esse leque nas comunidades. Por quê? Porque e tudo com organismo, tudo com organização. Porque tudo que é organizado, ele cresce. Tudo que é organizado vai para frente. Tudo que é organizado dá certo. Porque se não tiver organização, se forma uma bagunça, se forma não dá certo, fica tudo relaxadamente. Então, existe uma organização, existe o advogado, existe o médico, e tudo organizado, tudo bonitinho, e isso se torna o capelão trabalhando nessas áreas, e vão se dividindo, vão se espalhando, e vão fazendo o seu trabalho, né? Para uma sociedade o quê? Para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais humana, para uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais compreensiva, porque hoje nós vemos a sociedade hoje filho matando pai, pai matando filho, brigas, confusões, morte, roubos, isso parece que não para, né? Então, se nós que ainda temos consciência, essas pessoas que ainda temos consciência e tiver esse dom, esse amor, e querer fazer essa área de capelão, que é a área tanto hospitalar, carcerária e social, é muito bom, é um dom muito bom, isso não vem de nós, isso é dom até de Deus, né? Então isso é uma área ótima, é uma área que nós temos que galgar, nós temos que pegar esse espaço, né? Esse espaço, esse leque, e poder exercer essa função aí de um verdadeiro capelão que o intuito disso é trazer esperança, trazer paz, trazer amor, trazer longanimidade, trazer paz para a vida do ser humano, né? E nós vamos falando aqui também, nós vemos que dentro da dimensão social transformadora é função da capelania social procurar resposta para esse tipo de associação, de situações, né? Então, o capelão ele tem que procurar resposta para cada tipo de situação. Isso significa que as pessoas não estão prontas e não há receitas acabadas. Em cada momento, em cada local, é preciso iniciar um processo em que o maior número de pessoas se envolvam na busca de soluções concretas e a partir da conscientização, da organização e da mobilização, abre-se o caminho alternativo, né? E o importante é chamar a atenção da igreja e da sociedade para esse quadro de injustiça cada vez mais grave. O importante também, como vemos adiante, o envolver o maior número de atores sociais e dos parceiros na luta pela transformação da sociedade. A capelania social tem como finalidade concretizar em ação social e específica a sociedade da igreja diante situações reais e marginalização. Mais adiante apresentaremos algumas indicações práticas de como organizar a ação social na igreja, tá certo? Então é isso aí, irmãos. Ouvintes aí que estão ouvindo, você que está participando desse estudo também, que é muito importante esse estudo, e esse estudo tem validade quando a pessoa adquire o certificado. Adquire o certificado. Quando a pessoa adquire o certificado, ele tem essa validade, né? Você vai tendo conhecimento, vai tendo um aprendizado desse curso, e nós somos a Faculdade Fight BR, e nós temos o site também, o site da nossa faculdade é www.fightbr.com, tudo junto, fightbr, tudo junto, .com é o nosso site. Nós não só trabalhamos com cursos de capelania, nós temos o curso também de juiz de paz, né? Nós temos o curso também de bacharel em teologia, que é bom ter um conhecimento teológico. O que é teologia? Nós vamos dar um anteparênteses aqui, que nós estamos falando sobre a capelania, mas teologia é estudo de Deus, você vai conhecer Deus constantemente e sem fim, né? Que é infinito, a teologia é infinita, é estudo infinito, não para, né? Então é isso aí. A capelania também é o que nós abordamos agora, esses temas, e nós sempre aqui vamos trazer alguns assuntos profundos em respeito à capelania, em respeito
ao juiz de paz, em respeito ao bacharelado, né? Em respeito à teologia. É muito bom frisar que esse programa, ele sempre vai... Nós vamos ter um espaço aqui para tá trazendo essas palestras, esses ensinamentos, né, que nós hoje aprendemos. Eu creio que você também, que quer desenvolver na área do capelão, você teve uma base, porque tem pessoa que chega, eu fui no hospital, não entrei no hospital. Poxa vida, meu. Nós vemos que tudo é um conjunto, tudo é um conjunto. Você tem que fazer amizade. Você para ir no hospital, primeiramente, para você ir no hospital, você tem que fazer amizade com... Se você não tem um grupo dentro do hospital, você tem que fazer amizade com a família do enfermo. Aí você vai conseguir entrar no hospital. Agora, se você não fez amizade com a família do enfermo, como você vai entrar no hospital? Tem muitos hospitais que recebem. Você apresenta a credencial, seu capelão, e os hospitais abrem a porta para você fazer o trabalho. Mas aí, quando o hospital... Tem alguns hospitais que preferem que você faça um em grupo, né? Em grupo nos hospitais. E tem cadeia também a mesma coisa, né? E hoje tem casa de recuperação que você pode trabalhar voluntariamente dentro da casa de recuperação. Tem casa de idoso também. Inclusive, nós estamos com um trabalho, nós vamos fazer um trabalho numa casa de idosos também, de idosos, né? E trazer também palestra, trazer conhecimento também terapêutico sobre a vida deles, né? Psicológico, trabalhar muito na área da psicologia. Isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas precisam disso. Ser compreendida, ser amada. Tá certo? Então é isso aí. Hoje nós acabamos falando sobre isso aí. Nós temos quanto? 4 minutos? Temos 4 minutos. Então só vou deixar só um louvor terminando assim. Vou só terminar com aquele louvor assim, ó. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, trabalhamos pelo céu. Soldados somos de Jesus. Então vamos terminar com esse louvor. Soldados somos de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Claudemir, da cidade de São Paulo. Deus abençoe a todos, até mais outro programas Fight BR, Faculdade Fight BR Internacional, tá bom? Deus abençoe a todos e uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos.